Queria agradecer aí a presença das pessoas que já chegaram para a nossa live. Jéssica, seja bem-vinda. E hoje o assunto que nós vamos abordar aqui é um assunto que tem sido tratado nos últimos dias com muita intensidade no meio do nosso grupo, nossos colegas advogados. As redes sociais também têm falado bastante a respeito sobre problemas com veículos. Valeu, Jéssica, obrigado. Problemas com veículos e as demandas que esses problemas têm ocasionado e como que isso tem refletido no meio dos consumidores desses veículos. Os problemas, os defeitos, né, que esses carros têm apresentado, eles têm sido motivo de muita discussão. E recentemente nós temos percebido que há um aumento no número de recalls. Se você não sabe o que é recall, é aquela convocação que o fabricante faz, que a montadora faz, para que o proprietário do veículo ele se apresente a uma concessionária mediante agendamento e leve o seu veículo para que faça os reparos necessários. Em regra, esses reparos são feitos de forma gratuita, não há nenhum ônus para o consumidor, mas é importante que todos atendam, porque na sua grande maioria os recalls eles envolvem questões ligadas à segurança do veículo, dirigibilidade, problemas que possam acontecer enquanto você estiver conduzindo, o veículo pode parar, pode travar, o airbag pode não funcionar, um problema de freio, enfim. E não raro tem acontecido com uma certa frequência. Eu, inclusive, há cerca de 2 anos atrás, eu fui levar um carro para revisão, meu carro. Chegando lá, o consultor verificou o chassi do carro e constatou que tinha que fazer a substituição de um anel de vedação do tanque de combustível. Aí imagina que situação, né? Se aquele anel não fosse substituído, ele poderia com o tempo ressecar e provocar um vazamento de combustível para dentro do carro. Então é importante que todos atendam aos chamados de recall e agendem lá o seu horário, o seu veículo, para que você solucione o problema. Mas nós comentamos também na semana que passou uma alteração muito relevante no Código de Trânsito Brasileiro, que falava exatamente a respeito disso. Fala a respeito disso, né? O código mudou e agora, quando você for convocado para fazer o recall do seu veículo, ou seja, a montadora, o fabricante detectou que é um problema, você é praticamente obrigado a levar o seu veículo para que seja feito esse reparo. Em primeiro lugar, por uma questão de bom senso e segurança, você vai levar o seu carro para fazer o reparo. Mas, num segundo momento, essa obrigatoriedade, ela vem de encontro ao consumidor e ao cidadão, de modo geral. Por quê? Quando você agora for convocado para fazer o recall do veículo, se porventura você não levar o seu carro para que seja feito esse reparo, o seu carro vai constar numa espécie de banco de dados, enfim, vai haver um registro e você, em algum momento, você vai ficar impossibilitado de licenciar o seu veículo. Como assim, Carlos? Se você for convocado para fazer recall, ou seja, levar o seu veículo até uma concessionária por convocação de uma montadora, e você não fizer, em algum momento, com base nessa mudança do Código de Trânsito Brasileiro, você vai ficar impossibilitado de licenciar o seu carro. Então, aquele documento que você gera todo ano, que você tem a obrigação de portar, de carregar, e agora com essas mudanças você já tem até na forma digital, você não vai mais conseguir obter. Então você precisa levar o seu veículo para que seja feito o recall. Mas hoje, além desses assuntos que é de extrema relevância, eu queria abordar
com todos vocês, com a audiência, com os seguidores. Amanda entrou aí agora também, grande abraço, colega lá do outro patamar. Sobre o número de problemas, né? O quanto os veículos têm saído de fábrica com problemas e problemas que precisam ser solucionados. Só que isso atinge o consumidor de tal forma que você precisa meio que se colocar à disposição quando convocado para um chamado desse, para reparos, e as demandas que surgem a partir daí passam por uma série de situações. Muitas vezes, mau atendimento na concessionária, ou você tenta o agendamento no momento oportuno, mas eles não conseguem te atender, só podem atender no dia que eles tiverem disponibilidade, sem considerar o fato de que você, na medida que você tem que se colocar na condição de consumidor para atender um chamado desse, você começa a dispor do seu tempo para solucionar um problema que não foi acarretado por você. E aí nós abrimos um caminho e começamos a percorrer um caminho que fala a respeito do desvio do tempo produtivo do consumidor. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, podia estar descansando, viajando, trabalhando, passando tempo com sua família, podia estar assistindo televisão, mas não. Você vai ter que sair da sua casa, levar o seu veículo para uma concessionária, ficar lá 1h30, 2 horas, muitas vezes, aguardando o seu veículo ficar pronto, e isso quando acontece deles entregarem o veículo no mesmo dia. E isso quando acontece de você comparecer para atender o chamado e uma vez lá na concessionária, meu amigo, meu cliente, olha, essa peça ainda não chegou aqui, o senhor vai ter que retornar num outro dia. Eu passei por isso. Quando eu fui convocado para fazer esse recall recentemente, eles não tinham a peça, eles não tinham o anel de vedação da tampa do combustível para que fosse substituído. Agora percebam, eu fiz o agendamento, entrei em contato com o 0800, compareci no dia marcado e chegando lá, a peça não estava disponível. Então eu tive que marcar um outro dia, dispor de mais tempo para retornar e aguardar lá a minha 1h30 para que eles pudessem fazer a substituição daquela peça. Mas essas demandas e essas necessidades que acabam surgindo, elas atingem o consumidor. Porque não bastasse essas situações, talvez pequenas, ou situações que talvez não comprometam em tanto a segurança do seu carro, você acaba, por algum instante, se sentindo lesado, porque quem compra um veículo 0 km, em regra, não quer ter problema. Quem compra um veículo 0 km hoje, qualquer veículo popular 0 km hoje, você não vai gastar menos de 40, 50, 60 mil reais. Acho que o veículo popular mais barato que você vai conseguir comprar hoje encontrar no mercado hoje custa 40, 45 mil reais. O consumidor que dispõe de um valor desse, fala assim, eu quero um carro zero, ele não quer ter problema. Então, percebam que só o ato de você comprar um veículo 0 km e você, alguns meses depois, em algumas circunstâncias, alguns anos depois, ser convocado para levar esse carro para um conserto, para um reparo, que foi detectado posteriormente pela montadora, já pode ser motivo de frustração para você, consumidor, que comprou um veículo zero. Mas ainda assim, eu sempre vou ressaltar da importância de você atender esses chamados, porque a segurança ela vem em primeiro lugar. E também o cuidado com seu carro, porque quem compra um carro zero, normalmente costuma ter cuidado, zelo, para que preserve o patrimônio, preserve o seu bem, à medida que o tempo vai se passando. Mas e naquelas situações em que você compra o veículo zero, o veículo apresenta um problema, você comparece à concessionária e a concessionária diz que o seu carro não tem nada. Você volta, sai daquele lugar e quando você pega o seu carro e começa a andar de novo,
é o mesmo barulho, o mesmo problema, a mesma dificuldade, e aí você retorna mais uma vez à concessionária e eles dizem que não tem problema. Por fim, muito aborrecido, você entra em contato com o SAC e finalmente consegue agendar um horário para que você deixe seu veículo lá e um supervisor, um coordenador, um chefe de oficina, alguém que entenda um pouco do problema e do relacionamento com o cliente, possa efetivamente fazer uma verificação e a partir daí identificam o problema. Assim como num passe de mágica, antes não havia nada e agora o problema apareceu, identificado. O que eu faço agora, Carlos? O problema foi identificado, a concessionária já sabe, o fabricante já sabe, e eles vão virar para você e vão falar assim, olha, seu Carlos, o senhor precisa deixar o seu veículo aqui para que seja feito esse reparo. Você sai dali consternado, você sai dali aborrecido, você sai dali falando mal daquela marca para todos os seus amigos e inimigos, você vai falando que nunca mais vai comprar um carro daquela marca, você fica muito estressado. Mas você precisa deixar o veículo à disposição deles para que eles tenham a oportunidade de realizar o reparo. Aí você deve me perguntar, né? Poxa, Carlos, mas eu sou obrigado a esperar um tempo necessário para que eles façam esse reparo? É obrigado. O Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 18, estabelece um prazo de até 30 dias para que esse problema seja solucionado. E vamos considerar aqui, usando o bom senso, que os 30 dias comecem a partir do instante que você levou o veículo e eles admitiram que há um problema. Não obstante o fato de você já ter ido lá algumas vezes. Você tem que esperar os 30 dias para que eles solucionem o problema do seu carro. Mas eu sou obrigado? É obrigado, sim. E se não acontecer o reparo dentro de 30 dias, o que pode acontecer? O que eu posso fazer? O mesmo artigo 18 estabelece algumas possibilidades e o consumidor deve sim fazer uso dessas prerrogativas e dessas possibilidades na medida que ele se sente lesado. Boa tarde, professora Valéria. Seja bem-vinda. Se você, em até 30 dias, não tiver o problema solucionado, o consumidor poderá exigir, e é o que diz a letra da lei, o consumidor poderá exigir, e é o que diz a letra fria da lei, a substituição por um veículo idêntico ou por um produto idêntico. Como estamos falando de carro, estamos falando de veículo, destinatário final, presente, seja bem-vindo, amigo. É importante que você saiba disso, porque você poderá exigir a substituição daquele veículo ali por um outro idêntico. Mas, Carlos, que absurdo é esse? Qual é a montadora, qual é a concessionária que vai trocar o meu carro, que vai fazer isso de bom grado porque vai cumprir a lei? A maioria não vai fazer isso. A maioria das concessionárias não fazem isso, a maioria dos fabricantes não dão essa orientação. Então, você está com um grande problema em mãos, porque você levou o seu carro para reparo, ele apresentou defeito dentro da garantia e não resolveram dentro dos 30 dias e não querem cumprir a lei, que é a substituição do veículo. Mas qual é a segunda opção que o Código de Defesa do Consumidor me apresenta? Essa ainda é um pouco mais gravosa e menos atendida. Se eles em 30 dias não resolvem o problema, se uma vez não resolvido o problema, eles não aceitam a substituição, você pode exigir a devolução do veículo e o ressarcimento do valor pago, sem considerar aqui possíveis perdas e danos. Ah, mas você está querendo me dizer que eu estou com um veículo 0 km, tem 3 meses que eu estou usando o carro, ele apresentou um problema qualquer, digamos lá, um problema no câmbio, na caixa de marchas. E eles não resolveram o problema.
não querem trocar o veículo, não substituíram a caixa de marchas, eu posso exigir o meu dinheiro de volta? Pode. Pode exigir o seu dinheiro de volta, sim. É a segunda alternativa que o código lhe proporciona, caso eles não atendam o problema dentro do prazo de 30 dias. Mas isso pode parecer absurdo, mas é o que está na lei. Mas e digamos que numa terceira possibilidade, caso o problema não seja solucionado, eu aceite e concorde ficar com esse veículo, mesmo com aquele defeito ali aparente, aquele defeito que eu já detectei. O que pode ser feito? O código garante, possibilita um abatimento no preço, caso você se conforme com aquele defeito e aceite ficar com o veículo. Mas, Carlos, as montadoras e as concessionárias cumprem a lei exatamente como está estabelecido no código? Não. Não cumprem. E esse é um dos grandes dilemas do nosso meio e um grande dilema que o nosso judiciário vive também, porque o que pode ser feito quando você não é atendido e a lei não é respeitada? O judiciário está aí para atender essas demandas, para resolver essas questões. Mas é necessário que você também, como consumidor, faça por onde para fazer valer os seus direitos. E o que você pode fazer? Se preparar para, caso seja necessário uma demanda, produzir a prova minimamente necessária, demonstrar minimamente o seu direito. Porque não basta só você dizer que eu levei meu carro lá e pronto. Não. Quando você dá entrada no seu carro, é feito um checklist, ele entrega uma documentação, é necessário que você tenha tudo isso daí arquivado, guardado, para que você possa produzir a prova de que você concedeu os 30 dias para que o problema fosse sanado e ainda assim não respeitaram aquele prazo. É necessário que você tenha apresentado a proposta de substituição do veículo, ou que eles tenham lhe apresentado essa proposta. É necessário que você tenha dito o seguinte: olha, pelo menos, já que vocês não têm como trocar o carro, então me devolvam o dinheiro. Mas as concessionárias não fazem isso. E a regra é que esses problemas acabam indo parar no judiciário. Então, a prova ela é necessária para que você se resguarde. É preciso que, em que pese a inversão do ônus da prova, também prevista no Código de Defesa do Consumidor, você que é parte mais fraca nessa relação jurídica, tem o direito de pleitear a inversão do ônus da prova, mas é necessário que você produza a prova mínima, pelo menos de que você esteve lá. Um número de protocolo, uma gravação, um saque, um e-mail, alguma coisa. E aí sim você vai ingressar no judiciário. E eu queria compartilhar com vocês um caso recente que nós tivemos aqui no nosso escritório, em que um cliente, não vou mencionar aqui nome do cliente, nem a marca do veículo, mas um cliente, no ano de 2013, comprou um carro zero, um carro importado, pagou lá em 2013 75 mil reais pelo veículo, e de 2013 até 2016, um veículo com 5 anos de garantia. De 2013 até 2016, esse consumidor ele precisou levar o veículo dele mais de 15 vezes à concessionária para resolver o mesmo problema. Dessas 15 vezes, 3 vezes o veículo precisou chegar rebocado. E o problema não foi solucionado. Qual foi a alternativa? Precisou judicializar. Fez a prova, fez a perícia constatou que efetivamente o dano, o problema, o defeito persistia. Conclusão disso tudo? Uma sentença de procedência. O que é isso, Carlos Américo? O consumidor ganhou o processo. O fabricante foi condenado solidariamente com a concessionária a receber aquele veículo de volta, vai ter que indenizar o consumidor no valor total despendido por ele na época, devidamente corrigido, e ele ainda levou mais uma indenização de 30 mil reais por danos morais. Poxa, mas então você quer me dizer que vai virar processo e todas as vezes eu vou ganhar? Prestem bem atenção.
A produção de prova é fundamental numa situação dessa. Então, é necessário que seja construído, percorrido um caminho e que seja construída um conjunto de provas que te leve ao êxito numa situação dessa. Então você vai abrir um chamado, um saque, um 0800, um e-mail e vai guardando aquele material. E passaram-se os 30 dias e não foi solucionado o problema, vai guardando essas informações. Porque na medida que você vai guardando essas informações, prova que você oportunizou ao fabricante, à concessionária, solucionar o problema dentro daquele período, e que você apresentou para eles as outras possibilidades, e ainda assim eles não atenderam, você demonstra boa fé para solucionar o problema e, em contrapartida, você demonstra minimamente o seu direito, o que viabiliza ou que, de certa forma, facilita a busca desse direito no judiciário. Então, quando você produz uma boa prova, quando você tem uma orientação prévia, quando você busca orientação profissional, você está vivendo o problema, está no auge do problema, você busca orientação profissional, você começa a construir um conjunto probatório favorável para demonstrar minimamente o seu direito, e a probabilidade de êxito é maior nesse tipo de demanda. Recentemente, nós temos debatido muito nos nossos grupos de advogados que atuam na área de defesa do consumidor, e há um bom número de advogados aí, colegas nossos participando da live nesse momento, Matias está aí, a doutora Rosângela, Rafael, enfim, porque esses problemas eles têm crescido sobremaneira. Nós recentemente debatemos numa das nossas conversas, nas nossas lives, acerca de um certo veículo que a montadora foi obrigada a estender a garantia em 10 anos por conta de um problema que ele apresentou no câmbio. E aí fica uma pergunta. Passaram-se os 10 anos, o problema não se apresentou no meu veículo. Com 10 anos e um mês, o problema apareceu. Como é que você faz? São questões que têm que ser trazidas à tona e que têm que ser trazidas para o meio jurídico para que nós possamos debater, e os responsáveis por mudar a interpretação, o entendimento e levar isso para o judiciário de uma forma transparente e inteligente somos nós, advogados. Então você imagina, se você tem uma garantia prorrogada por 10 anos, e normalmente essas garantias estabelecem o seguinte, essas propostas de prorrogação de garantia estabelecem o seguinte, olha, se em até 10 anos aparecer o problema, você traz aqui porque a gente conserta e faz o reparo sem nenhum custo para você. A partir daí, o consumidor está entregue à própria sorte? Como pode isso? Então, são assuntos que têm que ser trazidos à tona, têm que ser debatidos. E consumidores, se vocês passarem por uma situação semelhante, mas a garantia foi estendida pelo fabricante, mas o meu problema só se apresentou depois daquele período de extensão de garantia. Não desanima. Procura um profissional da área, busca orientação. Tem gente boa aí, muita gente boa, que sabe qual o caminho que tem que ser percorrido para que você busque os seus direitos. Nós conversamos também na nossa última live, na nossa última reunião, a respeito de uma outra montadora em que vem apresentando problema também no câmbio do seu veículo e, pasme, o reparo custa a bagatela de R$60 mil. E agora, pós-garantia, a montadora apresenta a proposta de dizer o seguinte, olha, o reparo custa 60 mil, a troca da peça, mas eu vou fazer um negócio com vocês aqui. Você me paga R$3.500, que é o valor da mão de obra, e a peça fica de graça. Meu irmão, não tem que pagar nada. O vício é oculto. Você não sabia que aquilo ali existia. Como pode? Você adquire um veículo, usa o carro lá por 3 anos, a garantia contratual é de 3 anos, 3 anos e um mês, 3 anos e uma semana apresentou o problema. E agora? Então, é necessário que esses assuntos venham à tona,
É necessário que esse debate ele seja, de alguma forma, multiplicado para que os operadores do direito, e nós temos aqui inúmeros operadores do direito que estão participando da live, que estão nos assistindo, a professora Valéria, que já está há uma longa data, né, nessa trilha, nessa estrada, nosso professor Renato Porto, nós já estamos nessa área há muito tempo também, então é necessário que você traga esse assunto à tona e que você não desanime com o primeiro não, busque o seu direito, procure um advogado, porque seguramente você vai obter uma resposta. Na pior das hipóteses, um talvez. Na pior das hipóteses, um vamos tentar. Porque quando você encontra um profissional apto e transparente e que age com honestidade, ele vai virar para você e vai falar assim, ó, já passaram-se todos os prazos, mas nós vamos tentar. Existe um caminho para tentar por aqui, existe essa outra porta. Então, não desista do seu direito. Busque a orientação adequada para que no momento oportuno você possa exercitar o seu direito. Na última semana, uma outra montadora convocou proprietários de veículos e a chamada da convocação, eu diria que foi, no mínimo, assustadora. Em pleno horário nobre, daquele repórter que você já conhece, a montadora faz a seguinte chamada: não dirija o seu carro para nenhum outro lugar que não seja uma concessionária. Detectamos problemas nos airbags. Meus amigos, percebam, airbag é dispositivo de segurança. Como você vira para um proprietário de veículo e diz o seguinte: não dirija o seu carro para nenhum outro lugar que não seja para uma concessionária. Detectamos problemas nos airbags que precisam ser sanados. E aí, inteligentemente, essa montadora oferece na chamada um voucher de R$500 em combustível para aqueles proprietários que atenderem ao chamado com a maior rapidez possível. Um incentivo para que aquele proprietário daquele determinado veículo agende o seu horário com maior rapidez para que seja feito o reparo do airbag. Aí você deve se perguntar assim, poxa, mas que vantagem, né? Que legal, eles são tão bacanas, estão me oferecendo um voucher de R$500 em combustível para eu agendar logo e resolver o problema do meu carro. Meus amigos, R$500 em combustível não é nada se aquele sujeito pegar o carro dele, sair dirigindo por aí, bater e o airbag não estourar. Se o airbag não abrir, o processo de indenização, e é claro, fica comprovado que foi falha do produto, o processo de indenização é absurdamente maior, o valor da indenização é infinitamente maior do que R$500 em voucher de combustível. Mas foi a estratégia adotada lá pela montadora. É importante que nós tenhamos em mente que a extensão do dano que pode ser apurado diante de um fato ou de uma convocação dessa é muito maior do que um incentivo de R$500 em combustível. Nós já temos julgados recentes, jurisprudência recente, de situações em que apenas a possibilidade de você verificar um produto de consumo, digamos, se você abre lá, pega lá uma garrafa de refrigerante, e você vê que dentro daquela garrafa de refrigerante tem um objeto estranho, aquilo ali já te causa repulsa, apenas essa possibilidade, essa repulsa, já pode gerar indenização por dano moral. Agora você imagine nós estamos em 2021, você dirige um carro desde 2012, 2013, e durante todos esses anos você correu um risco de sofrer um acidente e os airbags não serem acionados porque havia um defeito. O pavor que isso pode te causar, o abalo psicológico que isso pode trazer para você. Você vai confiar de novo naquela marca? Você vai comprar de novo um veículo daquele modelo, daquela marca? Talvez não.
Mas isso enseja dano moral? Depende. Depende de como aquilo te atingiu, de como essa informação de que você vinha dirigindo há 6 anos o seu carro, acreditando que ele possuía um dispositivo de segurança confiável, e você descobre 6 anos depois que não era tão confiável assim, de como aquilo te atingiu. Então, eu queria hoje compartilhar com vocês aqui essas informações, deixar isso aqui registrado, porque o consumidor, sempre a parte mais frágil nessa relação, desprotegido que muitas vezes desinformado que ele acaba sendo prejudicado de alguma forma e tem aí uma série de possibilidades de caminhos para serem percorridos, onde ele pode ter êxito na busca da solução do seu problema, muitas vezes com uma simples orientação, muitas vezes com um e-mail, uma notificação, ou um gesto administrativo, você consegue resolver o problema. Mas se você se sentir lesado, se você se sentir de alguma forma violado na sua personalidade, eu sugiro que você busque orientação profissional e, havendo possibilidade, que seja judicializado. O tempo que você perde para resolver um problema, ele tem que ser levado em conta, ele tem que ser ponderado, ele tem que ser mensurado. E isso é fundamental para que você exerça o seu direito. Existe uma lei conhecida como CDC, ou Código de Defesa do Consumidor. É a Lei 8.078 de 90. Você precisa conhecer seus direitos. E caso você não conheça todos, procure um profissional que possa lhe dar uma orientação adequada. Esse assunto que nós tratamos hoje, acerca do recall de veículos, problemas com veículos, garantia, defeitos dentro da garantia, tempo para a solução de defeitos, é apenas a ponta do iceberg da quantidade de problemas que atingem a nós consumidores no nosso dia a dia. Portanto, fica a minha dica, busque orientação, não se furte, não se omita, vai atrás do seu direito, procure um profissional de confiança e você vai receber desse profissional aquilo que você terá de melhor como orientação para solucionar o seu problema. Nós estamos quase no finalzinho da nossa live, o tempo está acabando, mas se você quiser fazer alguma pergunta, pode usar aí, o chat está aberto e se der tempo a gente vai respondendo. Caso a live seja derrubada por conta do tempo, fique tranquilo que nós vamos responder no final. E se você gostou, dispara a setinha aí para os seus amigos, solta coração e nós estaremos aqui juntos. Esse é um projeto piloto, mas nós estaremos aqui juntos em outras oportunidades, falando de outros assuntos que digam respeito a você, a mim, a nós consumidores, porque estamos todos juntos no mesmo barco e é importante que você saiba disso. É importante que você seja esclarecido acerca dos seus direitos. Não hesite em perguntar. Não tenha dúvidas. É importante que você saiba daquilo que pode e que não pode ser feito. E olha que tem muita coisa aí que pode ser feita e muita gente não tem conhecimento. Tá bom? Se não temos perguntas por hoje, um grande abraço a todos. Manda setinha, comenta, deixa o seu joinha e nós estamos aqui prontos para lhe atender, lhe dar a orientação que for necessária. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.